estarmos reunidos para louvar e agradecer o Teu santo nome. Já na Escola Sabatina falamos da nossa grande expectativa e esperança de algo mais. De estar contigo nos reinos dos céus, receber a coroa da vida, algo que parece inimaginável, olhando para o mundo como está hoje, mas ao mesmo tempo, o mundo já dá sinais de que algo de estranho está acontecendo. Mas, ao mesmo tempo que ficamos temerosos, tristes, vem a certeza que a palavra de Deus está se cumprindo. E então, breve veremos nas nuvens dos céus, com poder e grande glória, o Teu Filho amado retornando a este mundo para dar o galardão, a grande recompensa para aqueles que neste mundo desejaram estar contigo nos céus. Perdoe os nossos pecados, oriente-nos mais uma vez ao abrirmos a Tua palavra, que tudo que for ser dito, louvado, seja para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Graças
Amém. Estou recordando agora a última vez que eu estive aqui, mas aqui tem coisa diferente aqui, né? Espaço, tem a sonoplastia aqui, tem uma assistente ali que está gravando tudo. Aí depois é bom que pode consultar tudo na internet, né? Procura lá o canal lá do Novo Horizonte, né? E pode. Obrigado, João. Eu não tinha falado com você, mas obrigado. Tá bonito. Acho que, né? Comentou, tem um negócio aqui, até sei, né? Exercício físico, luz solar, né? Água. O pessoal que está saudável aqui, né? Amém. Na mensagem desta manhã, a gente vai falar de um assunto sobre 4 tipos de solos. Aí o que me chamou a atenção foi quando eu comecei a estudar essa parábola, eu vi que a parábola falava de 4 tipos de solo, mais propriamente do que do semeador e da semente. O mais importante da parábola, que está lá em Mateus capítulo 13, que nós vamos ler agora, não é o semeador, não é a semente, mas sobre 4 tipos de solo. E aí, a nossa reflexão, o nosso pensamento para essa manhã é: que tipo de solo eu sou? Dá para pensar? Lembrando, a parábola do semeador, a gente já começa a lembrar mais ou menos, a gente vai ler agora, né? Mas que tipo de solo eu sou? Eu vou usar aqui até alguns. Normalmente eu costumo trazer meus slides, dessa vez eu não trouxe, né? E às vezes, até no último domingo, por exemplo, eu comentei, estava com a igreja, né, falando sobre uma escritora norte-americana, e de imediato a gente fala o nome dela, né, e não dá muitos detalhes, né? A escritora norte-americana Ellen White, né? Ela nasceu em 1827, morreu em 1915, deixou um legado ali de centenas e centenas, milhares e milhares de páginas. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia deposita nos escritos de Ellen White o dom profético. Então, se em algum momento eu falar aqui, a segunda profetisa Ellen White, segundo Ellen White, é sobre quem a Igreja Adventista do Sétimo Dia deposita o dom de profecia. Né? Esses dias eu estava assistindo o programa Na Mira da Verdade, né? Aí eu me lembro que perguntaram para o apresentador, né, o Leandro Quadros, né? Mas a Igreja Adventista fala de Ellen White, e se surgir outro profeta, ou outra profetisa, né? Aí eu me lembro que ele respondeu assim: não, se surgir outra pessoa profetizando o nome de Jesus Cristo, e ele está de acordo com os critérios que se pensa de um profeta, viveram a vida de acordo com a Bíblia, seguir os preceitos de Deus, né? O princípio de historicidade, né, que a igreja adota, né? A pessoa falou alguma coisa. Se de fato aquilo está coerente com a Bíblia, e até aconteceu, mas por hoje a Igreja Adventista só tem nos escritos de Ellen White o dom profético. Então vamos lá, Evangelho de Mateus capítulo 13. A parábola do semeador. Isso me chamou muita atenção. Logo no início da mensagem, do comentário da Ellen White, ela começa falando sobre que eu vou dividir com vocês aqui. Em relação aos 4 solos, já falei, né? O semeador é diferente? Foi um semeador para cada tipo de solo? Não. Se a gente vai ler, vai ver que é o mesmo semeador. A semente era diferente? Foi semente de acordo com o tipo de solo, a semente foi diferente, né, de acordo com a parábola. A semente era diferente? Não. Então o que era diferente? O solo. E a gente vai ver agora esses 4 tipos de solo. Eu procurei dar essa introdução para a gente já começar a ler pensando no solo, não no semeador e na semente. O semeador fica fácil a gente identificar. Quem é o semeador? Jesus Cristo. A semente. Na parábola do joio, né, nessa capítulo 13 tem 7 parábolas. Lá um pouquinho mais na frente fala que o semeador é o Senhor. E a semente? A palavra de Deus, muito bem. A semente é a palavra de Deus. Então o semeador é o mesmo, né? A semente é a mesma, mas os solos são diferentes.
E esse é o comentário que a profetisa faz ao longo, quando ela começa a discorrer sobre o livro de Parábolas de Jesus, falando sobre a semente, a parábola da semeador. Ela começa destacando os 4 tipos de terrenos, a gente pode dizer os 4 tipos de corações que recebem de Deus uma semente e como ela germina. Vamos entrar no texto bíblico. Naquele mesmo dia, saindo Jesus da casa, assentou-se à beira-mar. Jesus passou o dia pregando, curando, expulsando demônios. Foi um dia extremamente ocupado e ainda assim ele saiu, né? Nem se alimentou direito nesse dia, né? Versículo 2: e grandes multidões se reuniam perto dele. Todos queriam estar perto de Jesus Cristo. E aí, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Tamanho, ele estava ali no próximo mar da Galileia, a planície de Genezaré, no sopé da montanha ali, e aproveitando o momento que tinham pessoas, tinham semeando, tinham profissionais ali da lavoura, né? E aí as pessoas estavam tão próximas de Jesus que ele não conseguia, né? Ele teve que entrar num barco, descansar um pouquinho, e aí poder ver toda a multidão e então pregar essa mensagem. Versículo 3: e de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Beira do caminho, então é o primeiro tipo de solo, o primeiro tipo de coração. Mas vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. É mais ou menos assim, é como se fosse a terra, e logo abaixo da terra muitas pedras. Plantou a semente, começou a germinar a plantinha, só que logo debaixo da terra tem o quê? Pedras. Então as raízes não vão se estender. Então vai ser uma plantinha frágil, né? Onde a terra era pouco e logo nasceu, né? Visto não ser profunda a terra, devido ao solo rochoso como foi. Versículo 6: saindo porém o sol a queimou. Então ela precisava ali, passando por aquela situação, a plantinha precisava ser mais resistente. Precisava, mas aqui diz que ela não tinha o quê? Raiz. E secou-se. Terceiro tipo: outro caiu entre os espinhos. Eu não sei como está na tradução de vocês aí. Eu estou na tradução de João Ferreira de Almeida e diz assim, ó, versículo 7: outra caiu entre os espinhos. E os espinhos, aqui mesmo está falando assim, cresceram e sufocaram, né? Jéssica falou que está sufocado. Cresceram e sufocaram também? Ué, mas não era para a plantinha crescer? Como é que os espinhos cresceram? Ué? Você plantou, o que cresce? A plantinha, né? E não foi a plantinha que cresceu, ela cresceu também, né? Mas olha o destaque, a gente vai falar daqui a pouco, né? Quando caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram. Não foi só a plantinha, não. E a sufocaram. Aí então o quarto solo, ou quarto tipo de coração, outro enfim caiu em boa terra, e deu frutos a 100, e a 60, e a 30 por um. Quem gosta aqui de lidar com a terra, ou tem conhecimento da terra, sabe que quando você planta, né, uma semente, a frutificação dela, excelente, seria 20 por 1. No máximo, né, uma excelente semente, um excelente solo, seria 20 por 1. E aqui o que diz? Né? Aqui, 100, a 60 e a 30 por 1. Ou seja, uma terra disposta a receber a boa semente, os frutos são inalcançáveis. Inalcançáveis. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos continuar aqui, no versículo 10 também, até o 23, tem uns pontos aqui para a gente considerar. Então se aproximaram os discípulos
Eles perguntaram. Nesse momento aqui, já tinha passado aquela grande aglomeração, né? A Bíblia aqui não dá detalhes, os comentaristas bíblicos também não dão detalhes, mas isso foi posterior. Posterior ao ensino ao Jesus falar das parábolas, os discípulos em algum momento vão ter com o mestre, né? E aí, e perguntaram, por que eles falam por parábolas? Né? Deu para entender muito bem, né? Aquele contexto, ficou um pouco confuso. A gente está falando aqui, comentando, mas é muito fácil a gente comentar uma história que já foi explicada, orientada. Mas imagina os discípulos vivendo naquele momento ali. Alguém respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso vos falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Está aí um livro que Jesus gostava de ler, é o livro de Isaías. Aqueles rolos de Isaías, né? Só pegando um comentário aqui, 1500, vou não lembrar a data certa. Falei, até sei a data certa, está aqui numa Bíblia aqui. Falei. Em 1947, os manuscritos do Mar Morto foram descobertos, né, rolos ali, né, na caverna de Qumran, não falo a memória do nome, não sei se a pronúncia está com Qumran, a pronúncia certa, mas o livro de Isaías está inteirinho. Esse livro de Isaías que a gente conhece estava inteirinho lá nos rolos dos manuscritos do Mar Morto. Só por um tipo de curiosidade, né? A gente está falando do período recente aqui, né? 1947, né? Às vezes, né, é colocado em dúvida a veracidade da palavra de Deus, a questão da veracidade, museus, né, onde tem essas descobertas arqueológicas, e tem milhões de citações ao redor do mundo, nos museus, que garantem que a Bíblia, né, a diferença é assim, por exemplo, tem um escrito lá datado 1500 anos de Cristo, que fala que a Terra foi inundada por um grande dilúvio. Está escrito, tem um documento. O dono do museu, ou o responsável do museu, vamos dizer assim, né, os proprietários daqueles documentos, eles reconhecem, não, existe alguém que escreveu há 1500 anos antes de Jesus Cristo que houve uma grande inundação. Agora, se vai acreditar ou não, é uma questão de fé. Eu estou falando de dúvida da história da Arca de Noé. O que Jesus cita aqui em Isaías? Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo, né, percebereis. E aqui vem a chave do entendimento. Por que Jesus falava por parábolas? Porque o coração deste povo está, como eu falo aqui, endurecido, pesado, né? A historinha das crianças aqui falou do coração do faraó, né? Que tomou a decisão de não crer em Deus e crer nos deuses egípcios, e isso lhe concedeu aquela condição de um coração endurecido. Deus permitiu, mas foi a escolha do faraó. Pois, continuando aqui, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Jesus Cristo citando o livro de Isaías. Bem-aventurados, né, felizes os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vestes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, aqui já começa a explicar, versículo 19. Felizes são aqueles que não viram, mas, como diz a palavra de Deus, mas creram, bem-aventurados, felizes. Aquela multidão, era a multidão, tinham pessoas ali desejosas de ouvir o mestre, tinham pessoas doentes, tinham pessoas passando por grandes aflições em suas vidas, tinham várias pessoas procurando ali.
Jesus Cristo, sempre que ele proferiu uma parábola, ou qualquer mensagem dele, pode ter certeza, quando tinha uma vasta multidão, era uma mensagem que atingia a todos. Né? Dá um exemplo, falar de joio e trigo, bodes e ovelhas, semente, pesca, eram coisas que eles viam no cotidiano, eles viviam. Jesus ele sempre se aproveitava. Eu até já preguei isso aqui uma vez. Eu vejo Jesus estava sentado no monte, aí o sol estava se pondo, aí uma sombra sobre uma casa estava bem iluminada, então, ou seja, bem iluminada era sinônimo de que ia ter uma grande festa, um casamento. Jesus propõe a parábola das virgens. Naquele momento ali tinha um semeador que estava ali numa região de praia, agradável, um monte de gente se distancia um pouco, sobe no barco, começa a falar e dá exemplo da atividade do semeador. E aí as pessoas começam a associar a realidade delas com o que estava acontecendo, né? E a entender. E aí aqui, quando Jesus cita Isaías, pessoas que estão de coração duro, tem um detalhe aqui, que eu vou aproveitar tanto no comentário bíblico adventista, como que a senhora Ellen White afirma. Ouvir a palavra de Deus e aí não ter reação nenhuma, ou ouvir e procurar mais, se aprofundar. Eu costumo dizer, e falo várias vezes, que a Bíblia não é um livro para ser lido. A Bíblia é um livro para ser estudado. Um versículo é interessante? É interessante. Né? Mas mais importante ainda são vários versículos. Vários versículos são importantes, mas importante é um capítulo. Um livro inteiro da Bíblia. Se possível, todo o Testamento, o Novo e o Velho, se possível, os dois juntos, a Bíblia inteira. A gente está acostumado, e aí então eu entro na primeira, a gente já estava lendo aqui no versículo 19, né? A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno, arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A ilustração aqui, à beira do caminho, e o texto que Jesus cita de Isaías, é em referência, fazendo referência ao nosso coração endurecido. Melhor aqui, pegando a ilustração. Né? Para quem conhece horta, né? Ou já foi em alguma plantação, tem aqui um canteiro, entre um canteiro e o outro, não tem uma passagemzinha ali que o trabalhador ele passa? Ele passa ali continuamente, não passa? Como que fica o solo ali? Tem fica compactado. Então, o terreno ali onde ele trabalha, que ele vai botar o adubo, fica bonitinho, mas tem um local ali que está sempre passando. Então fica o quê? Compactado. Se a semente cair ali, naquele local compactado, ela vai germinar? Não vai. Mas como Jesus estava procurando trazer para aquelas pessoas esses exemplos. Então, um coração compactado, obrigado, Jéssica, pelo comentário, um coração endurecido. Ouve a palavra de Deus, né? E não saiu para mim não. Pode ser, né? E a aplicação de Jesus Cristo são sempre aplicações muito sábias. Tanto para pessoas que a gente às vezes entrega um folheto, um livro, fala do amor de Deus, ela fala, não, isso aqui não é para mim não. Eu estou ocupado com outras coisas. Como muitas vezes uma advertência que a gente ouve na casa de Deus. Não, isso aí não é para mim não. A mensagem foi forte, né? Mas isso aí não é para mim não. Eu sou muito bom, eu faço tudo certinho. Ele está gravado aqui, né? Não, essa mensagem não é para mim não. Pode ser, para aquele irmão lá deve ser. Aquele irmão lá precisa endireitar a vida dele. Agora eu não, né? Tem um livro da Casa Publicadora Brasileira que até o autor ele escreveu vários livros, mas dois eu vi sempre como propaganda naqueles entre uma lição e outra da Escola Sabatina que vem nos livros ali, né? Que é O Retorno da Glória e Se Meu Povo Orar. São esses dois títulos, né? O Retorno da Glória e Se Meu Povo Orar. Pelo menos são livros que foram traduzidos para o português, ele é norte-americano. Vou falar o sobrenome dele, né? O sobrenome dele é Maxwell. Vou lembrar o primeiro nome. Maxwell é mais fácil, né? Mas é o sobrenome dele. Aí o pastor Maxwell ele fala que se ele, vou fazer uma citação do livro, não vou lembrar a página do capítulo agora, mas ele fala assim: se ele passar perto de um grupo de pessoas estiverem ali, né, consumindo coisas erradas, numa vida alheia, eu falo assim, não, com certeza ali não tem crente não. Mas se ele passar perto de um grupo, o pessoal estiver descendo a lenha em alguém, fofocando, aí tem crente. Rapaz,
Se o pastor está falando isso pela experiência dele, que quando ele vê um grupo de pessoas reunidas, né, na ilustração dele, falando mal de alguém, pode ter certeza que ali tem um cristão. Aí eu li assim, né? Aí deu aquele choque, né? Falei assim, a gente tem esse... Aí falando do mundo cristão, né? Uma predisposição a julgar os outros e querer que os outros sejam certinhos. Tem até uma ilustração que Jesus usou uma vez, que a gente consegue ver um cisquinho, né? No olho do outro, mas a trave do lado nosso a gente não vê, né? E aí quando a gente se preocupa muito, né, com cobrar dos outros, a gente esquece da nossa consagração. Ele inclusive fala nesse livro, né, O Retorno da Glória, que reavivamento e reforma não é algo popular na igreja. Né? Quando ele fala que reavivamento e reforma não é algo popular na igreja, ele diz que reavivamento e reforma tem a ver com você deixar alguma coisa, né? Aí eu lembro de uma citação, a escritora norte-americana Ellen White, no seu livro Primeiros Escritos, que o que mais Satanás tem medo é quando eu e você, nós nos ajoelhamos, clamamos a Deus, para Deus abrir os nossos olhos, para nos mostrar o que eu preciso largar, pois tem feito separação entre mim e Deus, entre você e Deus. Essa oração de busca, para que nossos olhos sejam abertos. Tem coisa que a gente sabe que é descarado, né? Que a gente tem feito aí que... Mas tem coisas que às vezes a gente precisa com os olhos serem abertos. E aí então, esse tipo de oração de busca, de consagração, reavivamento e reforma, sempre tem a ver com eu e você largarmos alguma coisa. A gente precisa largar alguma coisa. Por isso que não é muito popular. Eu preciso largar alguma coisa? Sim, eu preciso largar alguma coisa. O que é entre você e Deus. Mas reavivamento e reforma tem a ver com largar alguma coisa. Coração duro. Tantas pessoas lá fora que estão ocupadas demais, né? Tem pessoas que elas estão alheias. Tudo isso é normal. É o novo normal, né? Não é normal. Tudo é normal, tudo é aceitável, tudo está seguindo o seu rumo. Interessante que para o mundo científico, acho que eu já comentei isso, né? Mas para o mundo científico, o planeta não vai até 2100. É claro que 2100 eu estaria aí com 126 anos. Acho pouco provável estar vivo até lá para poder, né, falar. Mas para a ciência, né, o mundo não vai até 2100. A gente viu recentemente 2 milionários, né, orbitarem a Terra, né, em voos particulares, né? A gente ouve falar muito em habitar outros planetas. É justamente esse pensamento, que a Terra tem, né, tempo aí para poder ter condições para a manutenção da vida, né? E como o planeta Terra tem um reloginho aí, sabe-se lá, se de repente vem também um meteoro, se choca com a Terra, volta e meia a gente ouve, né, essas informações. E é interessante que eu gosto de ver assim, o panorama pelos olhos dos cientistas. E para os cientistas, a Terra está um caos, né? Esses 1,5, né, 2 graus no máximo, nem chegou a 2 graus no máximo, de oscilação de temperatura da Terra, a gente já vê o caos que está acontecendo, né? Essas medições começaram por volta de 1950, né, de oscilação de temperatura do mar, né? Temperatura do mar tem todas essas alterações de tufões, furacões, queimadas e por aí vai, né? Então, aí, para o mundo científico, eu sempre gosto de ver algum comentário científico, como que eles abordam, e aí é importante começar a se lançar a descobrir outros planetas que tenham um ar com qualidade, que tenham água, luz solar, e lá que faz exercício físico, né, condições para a vida. Então, para o mundo científico, é preciso evoluir, né, de tal forma para habitar em outros planetas. Só que a passagem é muito cara, hein? Eles estão já ofertando passagem aí, passagem só, apesar de às vezes estar rindo, né, no tom até, mas passagem só de ida. Aí se eu voltar, não, pode voltar não, você vai e não volta não. Aí não, se eu não gostar e quiser voltar, né, não pode, né, a pessoa.
Mas é interessante, o mundo está um caos. Falar que breve Jesus voltará, alguns anos atrás, quem já conhece a igreja há bastante tempo, as pessoas falavam, não, essa questão de guerra a gente sempre ouviu, essa questão de fome a gente sempre ouviu, essa questão de terremoto a gente sempre ouviu. Paulo, lá em Tessalonicenses, finalzinho de Tessalonicenses, ele fala sobre dores de parto, semelhante a contrações de um dor de parto, que próximo à volta de Jesus iam o quê? Iam se intensificar. Se intensificando, eram sinais de que breve Jesus voltará. Amém. E para a gente, não, isso é normal. A gente, digo, na comunidade geral. Até mesmo dentro do cristianismo, às vezes a gente enxerga que cristianismo é um estilo de vida. Então, eu ouço tipo de roupa, as minhas expressões, como eu falo, mas mudança de vida, largar alguma coisa, primeiro solo. Um solo que e a ave que vem e resgata a semente e que tira a mensagem é o inimigo. A ilustração, a ave que tira a mensagem para que realmente não haja nenhuma frutificação é o inimigo de Deus. Em todos os três contextos, a solução para que no coração, para que um solo germine a semente que o semeador envia, é a mesma mensagem de Jesus Cristo a Nicodemos.